terceira etapa da educação de jovens e adultos, EJA. Então, graças a Deus aqui reunidos para mais uma videoaula de ciências humanas, ou seja, mais uma videoaula de história e de geografia. Aonde nessa nossa videoaula, então, nós vamos encerrar o nosso capítulo 1, tá bom? Então vamos lá acompanhar essa videoaula com o professor Ronaldo Moura. Então, para ir acompanhando o encerramento desse nosso assunto, nós então vamos partir aí da página 84 desse nosso tópico aí, políticas de ação afirmativa. Pessoal, políticas de ação afirmativa são políticas sim bastante interessantes e importantes para a nossa sociedade, para nós cidadãos. Ou seja, em um primeiro momento, nesse capítulo, nós sim conhecemos, reconhecemos os nossos direitos, a sua aplicabilidade, os nossos deveres, consequentemente também aplicá-los, sabermos aplicá-los na prática. Então, depois de nós conhecermos o que é ser cidadão, como ser cidadão em sociedade, reconhecer, colocar na prática direitos e deveres, sim, agora na página 84, nós vamos falar dessa importante política ativa em solo brasileiro, políticas de ação afirmativa. Começando a dizer para vocês que tais políticas de ação afirmativa já vêm sendo desenvolvidas no Brasil desde a década de 80. Então, nós podemos dizer que há cerca de 40 anos, sim, já existe um desenvolvimento de políticas de ação afirmativa. Mas o que seriam essas políticas de ação afirmativa, pessoal? Nada menos, nada mais do que políticas voltadas, àqueles que mais sofrem com discriminação. Então, pessoal, políticas de ação afirmativa são políticas voltadas exclusivamente, principalmente, tá certo? Para aqueles que mais sofrem com discriminação. Ou seja, essas políticas de ação afirmativa, elas buscam um acesso igualitário aos direitos. Quantos e quantos cidadãos brasileiros não reconhecem os seus direitos, não sabem obtê-los, consequentemente, quando conhecem seus direitos e os buscam, não é atendido. Então, as políticas de ação afirmativa têm esse propósito, essa importância de mostrar para o cidadão os seus direitos e, consequentemente, fazê-los obtê-los, tá certo? Ou seja, buscar acesso igualitário aos direitos. Pessoal, nós podemos dizer que o maior exemplo de política de ação afirmativa é a famosa Lei de Cotas, ou seja, uma política de ação afirmativa que é voltado para parcelas da sociedade excluída, discriminada e que, consequentemente, tem esse objetivo de buscar acesso igualitário a tais direitos, a determinados tipos de direito. Por exemplo, pessoal, a Lei de Cotas, ela, por exemplo, determina uma certa quantidade de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos. Então, todo e qualquer concurso público em território nacional, quando o edital é lançado, ou seja, quando esse concurso é lançado, então ali já sai o número de vagas pré-estabelecidas para pessoas com deficiência, ou seja, já sai a cota para pessoas com deficiência. Então, isso aí foi uma política de ação afirmativa muito positiva para as pessoas com deficiência, terem esse direito de prestar um concurso, consequentemente aprovado, assumi-lo. Essa lei de cota também, ela age, pessoal, principalmente exigindo um número mínimo, de mulheres entre candidatos de um determinado partido político. Então, determinado partido político, para ele existir, para lançar candidato, seja para qual cargo for, sim, tem que ter um número X, um número pré-estabelecido de mulheres. Nós vamos falar daqui a pouco um pouco melhor sobre a participação da mulher na política. Outra lei de cota, outra política de cota interessante, pessoal, é a questão das reservas das vagas nas universidades, garantidas através da lei de cotas para negros, indígenas e alunos provenientes de escola pública. Tá certo, pessoal? E aí, eu queria adentrar um pouco mais nessa questão da cota, ou seja, de uma exigência de uma quantidade de mulheres dentro de determinados partidos políticos para que esse partido político possa concorrer em eleições, ou municipal, regional
ou federal. E aí, pessoal, trazer a importância das mulheres, principalmente aqui na história do Brasil. Temos aí à direita a famosa Berta Lutz. Quando ela retornou da Europa em 1918, aqui chegando no Brasil, ela então começou um movimento feminista, ou seja, foi uma das principais mulheres da história do Brasil do início do século XX, assim lutar por direitos para as mulheres, como o direito de participação política. Sabemos que no início do século XX tinha as eleições, tá certo? Municipais, regionais e federais, só que as mulheres estavam excluídas do voto. Consequentemente, através da sua liderança, das suas manifestações, junto com outras mulheres, em 1932, no governo de Getúlio Vargas, elas ganham o direito de voto, sendo que foi exercido oficialmente a partir de 1934. Então, Berta Lutz, uma grande mulher, uma feminista, que através de suas manifestações, de sua liderança, juntamente com outras mulheres, sim, conseguiu obter para elas, para as mulheres, o direito de voto ali no início do século XX, durante o governo Vargas. Uma outra importante mulher, pessoal, que além de participar da política, foi eleita, foi a primeira mulher eleita prefeita da história do Brasil, a famosa Alzira Soriano, eleita em 1928, prefeita na cidade de Lages, no interior do Rio Grande do Norte. À época, essa vitória dela para a prefeita saiu até no New York Times, um jornal muito importante dos Estados Unidos, porque no Brasil as mulheres não participavam da política. Imagine ser eleita prefeita. Então, foi uma conquista para as mulheres imensa, a vitória para a prefeitura de Lages da Alzira Soriano. Tá certo, pessoal? E aí, uma outra coisa importante, já no nosso livro, na página 85, esse tópico, a prática cidadã, dos direitos aos deveres. Ou seja, pessoal, ser cidadão não se limita apenas a exercer os seus direitos assegurados pelo Estado. Ou seja, eu sei quais são os meus direitos, eu vou exercê-los. Não. Ser cidadão, além de exercer os seus direitos assegurados pelo Estado, também é de fazer cumprir os seus deveres. Então, pessoal, para ser um bom cidadão, sim, é reconhecer os seus direitos e colocá-los em prática, como também os seus deveres. E aí, pessoal, para nós sermos um bom cidadão, bons cidadãos, né? Para sermos bons cidadãos, né? A gente tem que sim cumprir alguns deveres. E aqui no livro de vocês, principalmente na página 85, está listado 6 importantes deveres que a gente tem que sim colocar em prática, cumpri-los, ou seja, se opor a qualquer tipo de injustiça, não jogar lixo na rua. Ou seja, a coisa mais simples é você jogar um lixo na rua porque pensa que tem pessoas para limpar. Mas imagine uma cidade preservada, limpa, quantas doenças não seriam eliminadas. Então não é porque tem alguém para limpar que eu devo sujar. Não, não é para isso. As pessoas da limpeza é para preservar e não necessariamente para limpar sujeira todo dia. Então cabe a nós sim sermos cidadãos e não jogar lixo na rua. Se não tem um lixeiro próximo, coloque no seu bolso e encontre o lixeiro e depois jogue. Terceiro, olha, não destruir os bens públicos também é nosso dever. Respeitar as leis é um nosso dever. Pagar os impostos é um outro importante dever. E outro importante, principalmente no século XXI, esse século, tá certo? Tão importante e tão voltado também à preservação da natureza, pessoal. Também é nosso dever preservar a nossa natureza, tá certo? Olha aí do lado aí, né? Ninguém está vendo, aí vai jogar o lixo no chão, né? Sempre tem alguém vendo você não praticando o seu dever, tá certo, pessoal? Então cumpra os seus deveres, principalmente o de preservar a natureza. Tá certo? E aí, para nós encerrarmos essa nossa videoaula, eu queria passar um vídeo para vocês sobre como devemos sim preservar a natureza. Vejamos, pessoal! Esse é o nosso planeta Terra, o nosso único lar em todo o universo, cheio de maravilhas naturais. Pena que tá ficando doente. Como é que é? A Bela tá doente? Que doideira é essa? Olha pra carinha dela. É, tá bem caída, né? Por que ela tá assim? É por nossa culpa. Mas o que eu fiz? Quando eu digo nossa, quero dizer de todo mundo.
mundo. A gente vive poluindo o ar, a água, sem falar no desmatamento das nossas florestas. A coisa tá feia, mas eu tenho um plano infalível. Um assunto sério desse, se você querendo aprontar? É um plano pra ajudar o planeta. É simples. Cada um começa fazendo a sua parte. Não jogando lixo em qualquer lugar, não sujando as praias, as praças, nem outros espaços coletivos. Plantando um montão de árvores e plantas, não desperdiçando nossos recursos naturais. É o melhor plano que você já bolou na vida. Será que tudo isso vai ajudar o nosso planeta? Só tem um jeito de descobrir. Mostra o planeta, pessoal. Agora sim! Ok, pessoal? Então aqui a gente finaliza a nossa videoaula, como também o nosso capítulo 1. Fiquem com Deus, bons estudos!